toque. Então, muito bem. Uma boa tarde a todos e todas que nos escutam aqui nesse momento. É com uma satisfação enorme que nós damos início a mais um momento de inflexões, né, de mergulho, que nós vamos fazer agora numa temática especial e muito sensível para a questão do interesse público, para a questão do patrimônio público, para a questão do exercício da cidadania, recebendo uma convidada de trajetória acadêmica, de trajetória institucional muito relevantes para o debate que nós vamos conversar e estabelecer aqui sobre gestão pública e transparência. Então, nós temos a honra de receber, né, de contar com a presença da professora Ana Cláudia Farranha. Né? Professora Ana Cláudia Farranha, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, ela é mestre em Ciência Política e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. E, atualmente, a professora Ana Cláudia é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Minha alma mater também, meu doutoramento foi lá. E com o professor Menelik, professora Ana Cláudia. Muito bem. Onde, inclusive, a professora Ana Cláudia também atua no programa de pós-graduação em Direito, né? Então, é uma alegria, professora Ana Cláudia. E eu continuo ainda com alguns detalhes importantes para vocês, ouvintes, entenderem um pouco mais da trajetória da professora Ana Cláudia. A trajetória da professora Ana Cláudia, ela é marcada por uma atuação bastante consistente e interdisciplinar. Isso é muito importante, porque as pesquisas da professora dialogam bastante com temas centrais que envolvem o Estado, envolvem as políticas públicas, envolvem noções de regulação, de participação social, de equidade e, principalmente, no que diz respeito a essa interface entre direito, política e tecnologias digitais. Então, vocês vejam, meus queridos, que além dessa sólida produção acadêmica que a professora Ana Cláudia possui, ela também tem uma destacada atuação institucional, já que ela integrou e integra vários espaços estratégicos, como o Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública do Instituto Nacional de Democracia Digital, né? Além de ter exercido também a função de diretora de eventos da Sociedade Brasileira de Administração Pública. Então, a contribuição da professora Ana Cláudia também se estende a essa formulação de políticas públicas e a atuação dentro de instâncias do mais alto nível, tendo a professora participado da comissão de juristas responsável pela proposição de melhorias legislativas no combate ao racismo estrutural no Brasil e, mais recentemente, ela atuou na Controladoria Geral da União na área de acesso à informação e integrou o Conselho Editorial do Senado Federal, né? E passou a compor aí a LAFIA Lab, né? Que é o Instituto Correlato. Então, vocês percebam que a professora Ana Cláudia, ela é uma pesquisadora que articula com rara densidade essa reflexão teórica, essa atuação prática, especialmente em temas ligados à transparência, à accountability e democracia. É nesse contexto que nós temos, então, hoje a oportunidade de ouvi-la sobre transparência na gestão pública, que para nós, professora Ana Cláudia, é um tema muito importante para o fortalecimento das instituições e principalmente da cidadania. Professora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la conosco. Obrigada, professor Rafael, obrigada, Vitória, Moisés. Moisés foi meu aluno quando eu dei a disciplina com o Felipe, né? Foi uma experiência muito legal. A gente tem aí vamos dizer, uma tratativa, né? Uma parceria com a Universidade de Montes Claros, né? E é sempre uma alegria estar aqui. Então, pessoal, eu organizei a minha fala trazendo também uma fala que eu já tinha feito num evento de direito, que eu imagino que o curso deva combinar aí o pessoal do direito, né? E é uma fala sobre uma pesquisa que eu acabei de concluir agora, que vai pensar essas questões
do direito, do direito de acesso à informação. Deixa eu abrir aqui, ver se vai dar certo. Eu acho que vocês já estão vendo aí. Vocês estão vendo? Ainda não. Que vai combinar. Está dando para ver agora, Matheus? Moisés, agora dá. Moisés, é. Tá. Vai combinar um pouco, né, o direito de acesso à informação, e a pergunta dessa fala de hoje é como estudar políticas públicas usando informação pública. Que é um pouco o que a gente faz aqui no grupo, acho que é um pouco uma base para a gente pensar aí a empiria no direito, né? Eu acho que cada vez mais no Brasil o campo jurídico vem sendo instado a trabalhar com interdisciplinaridade e a trabalhar também com dados empíricos. Então, eu vou trazer os resultados de uma pesquisa que a gente fez, a pesquisa acabou, a gente está agora organizando o livro da pesquisa, né, que era um pouco... daqui a pouco eu explico o que é a pesquisa. E a gente está organizando o livro. E esse texto que eu vou trazer para vocês, ele está aprovado numa revista do Triângulo Mineiro, uma revista de políticas educacionais, mas que a gente tentou discutir também um pouco essa questão do acesso à informação, considerando as dimensões da interseccionalidade, né? E no nosso caso, nos interessa pensar gênero e raça. Então, acho que para uma primeira coisa para a gente falar, eu não estou vendo vocês, então eu vou indo embora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, me atrapalhar, não tem problema nenhum, porque eu realmente não estou vendo vocês. Para eu ler a apresentação, eu não consigo ver vocês. Então, acho que uma primeira questão que esse tema nos suscita, né? O que é o direito de acesso à informação? Esse é um direito humano fundamental, né? Que ele contribui, e aí sim ele está ligado à transparência, porque uma das formas de você ter transparência na gestão pública é exatamente olhar como você garante o direito de acesso à informação. E ele está referenciado nesses documentos. Só um minutinho. Vem para cá, Grilo, vem para cá. Ele está referenciado nesses documentos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 48, e na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos da OEA, em seu artigo 13. Bom, mas além disso, a Constituição Federal incorporou esse direito ao ordenamento com a previsão, né, com a inscrição dele no artigo 5º, inciso 33. E esse direito foi regulamentado pela Lei de Acesso à Informação Pública, que no Brasil a gente chama de LAI, que é a Lei 12.527 de 2011, né? E essa legislação é muito curioso, né? Porque para a elaboração dessa legislação, você teve pelo menos 9 anos de tramitação no Congresso Nacional. E aí você tem alguns PLs, né, que deram origem à lei. O PL 219/2003, que originou o PL 41/2010 no Senado, apresentado, então, pelo deputado Reginaldo Lopes. A ele foram apensados o PL 1019, do deputado Celso Russomano, e o PL 5.228, de autoria do próprio Poder Executivo, né? Acho que o ano de 2009 ele é uma largada para pensar essas questões como é que a gente fala, do empreendedorismo do Poder Executivo em aprovar a regulamentação do direito de acesso à informação, né? Também a gente vai ter o PL 1904, de 2007, do deputado Chico Alencar, voltado para a gestão do sigilo, o PL 4611 e o PL 4611 de 2009. Esse discurso que a gente faz está no texto de uma orientanda minha, que chama Maria Eduarda Sintra, né, uma dissertação de mestrado. Eu acho que vale super a pena. Para quem quer estudar o que é o direito de acesso à informação no Brasil, esse trabalho dela é bem legal. E em 2010, após várias emendas e debates, o PL 2019 foi aprovado na Câmara e remetido ao Senado. Da mesma forma, tal projeto recebeu considerações até que, em 18 de novembro de 2011, ele foi sancionado, e a Lei
12.200, eu tenho uns 5 a mais aí, 257, entrou em vigor em 16 de maio de 2012, já está pertinho dela fazer aniversário agora, no mês que vem. Além de pensar, né, o direito de acesso à informação, outra categoria de análise que é importante, né, um pouco dentro dessa pesquisa que eu vou apresentar para vocês, é o conceito de interseccionalidade. Esse é um conceito que está presente em Crenshaw, é um conceito, de 1994. Esse documento da Crenshaw, ela fez às vésperas da Conferência de Durban, né? E a Crenshaw, ela é uma professora da New School, da New School, eu acho. E esse documento, ela vai identificar várias formas de subordinação social que estão imbricadas, né? Então, na verdade, quando você vai falar em discriminação, em desigualdade, não dá para falar disso sem entender as diversas interseções entre essas subordinações. E esse documento dela tem o objetivo, era um documento preparatório para Durban, e tinha o objetivo de criar instrumentos internacionais ou um protocolo para análise dessa intersecção desses elementos, particularmente aqueles relacionados à discriminação de gênero e raça, né? Esse documento buscava facilitar, destaca o desafio de facilitar o diálogo produtivo e o desenvolvimento de informações acessíveis sobre as dimensões raciais e de gênero da subordinação interseccional. Ou seja, né, a desigualdade, ela não é uma desigualdade pura e simples, mas ela é uma desigualdade que ela tem um rosto, né? Ela tem gênero, ela tem raça, ela tem idade. Então, um pouco isso. O documento dela, como era um documento preparatório para Durban, está muito focado na questão da interseccionalidade de gênero e raça, mas depois você tem vários outros estudos que vão pensar em outras formas, outras interseccionalidades, né? Então, o que ela vai buscar, né? Ela vai análise do contexto, de um determinado contexto dentro da administração pública, envolve fornecer uma estrutura investigativa capaz de compreender circunstâncias complexas sobre as quais ocorre a subordinação de determinados grupos sociais, exigindo a coleta de informações de baixo para cima, né? Então, aí começa um pouco a nossa... Bom, a administração pública faz o direito de acesso à informação a partir de um conjunto de leis e mecanismos. Mas como é que é essa coleta de informação? Então, um pouco do que a gente está pensando nessa fala de agora de tarde é como é que a gente desenvolve metodologias, como o desenvolvimento de metodologias como essa permite um exame, primeiro, da experiência das mulheres marginalizadas. Geralmente, os métodos de pesquisa não abordam a dimensão interseccional e invisibilizam informações necessárias para propor caminhos para a resolução das desigualdades. Aí também a gente vai ver esse conceito na Patrícia Hill Collins, né? E aí eles vão pensar um pouco também, indo além só de um instrumento de política pública, mas pensar o imaginário, as interpretações sociológicas, né? Um pouco que a Patrícia Collins faz, e aí ela também traz outros elementos de outros grupos, LGBTQI, a mais, minorias étnicas e religiosas, povos indígenas, né? Ela amplia esse conceito. E aí um pouco a nossa pesquisa, né? Cujo título é O Direito de Acesso à Informação Pública e Desigualdades de Gênero e Raça, analisando os contextos de implementação da lei no Brasil e do FOIA nos Estados Unidos. Então, essa pesquisa eu iniciei em 2022, ela foi parte do meu pós-doutorado, né? E a minha principal pergunta era como as pessoas negras usam os direitos de informação pública no Brasil e nos Estados Unidos. E a gente tem alguns resultados, eu fui pesquisadora visitante na Universidade de Oklahoma com esse tema, e eu continuei o projeto em 2024, 23, 24, 25, e a gente concluiu agora, né? A gente está concluindo com a organização do livro. Então, eu percebi essa questão como um problema complexo. O que é um problema complexo? Essa é uma
definição de política pública, né? Porque ele não é só pensar, tem uma lei e a lei efetiva um direito. Ele é pensar também assim, mas será que é só efetivar? Como é que você desenha os contextos institucionais para efetivação desse direito? Será que é só fazer pedido, só garantir que a pessoa pode fazer pedido de acesso à informação, ou garantir um painel de dados, né? Como é que você pensa também o processo de implementação, né, dos direitos de acesso à informação pública? Como é que eles estão desenhados? Como é que a implementação dessa lei está desenhada? Como é que os portais funcionam? E aí, para pensar, né, não só pensar a execuibilidade da lei ou a implementação de uma legislação, mas pensar também como é que o tema da desigualdade, como olhar o processo de implementação dessa legislação, ela vai remeter para pensar o tema da desigualdade. Será que todo mundo acessa a informação de maneira igual? E aí, qual foi a principal discussão da pesquisa, né? A gente começou a desenvolver algumas abordagens usando ferramentas como as leis, tanto o FOIA, quanto as solicitações de pedidos sobre acesso à informação, sobre lei de liberdade de informação, e programas desenvolvidos para melhorar a efetividade dos direitos e a percepção dos atores envolvidos nessa questão. Dessa forma, eu coloquei duas dimensões nesse estudo nosso, né? O processo de implementação e se ele reproduz ou não desigualdade, e a compreensão de algumas ações do governo para melhorar o processo para melhorar o acesso de pessoas vulneráveis à informação pública. Então, no ano passado era 2024, quando eu escrevi o texto, eu tinha algumas perspectivas, né, de combinar essas coisas, e de desigualdade, de implementação do direito de acesso à informação, ou implementação de programas para o acesso à informação, de desigualdade no processo, de reprodução de desigualdade nesse processo, e essa reprodução de desigualdade é o que a gente chama de discriminação indireta, porque ela não tem uma intencionalidade do agente público, mas ela se pensa muito em como olha, tudo bem, todo mundo pode fazer o pedido, mas aí sim você pensar, mas será que é todo mundo que vai fazer? Né? Será que as pessoas dominam vamos dizer, esse conjunto de instrumentos? E aí eu parti um pouco dessa questão, né, que é o desenho da política. Como é que o desenho... E veja, o desenho da política não é a lei e tampouco é o direito, é a política, é como você põe em prática os instrumentos para alcançar e efetivar direitos. E a política, como eu digo para os meus alunos, ela não é a lei. Às vezes você até fala, a lei de política, não sei das quantas, mas a política não é a lei. A política, no seu sentido estrito, ela requer uma série de instrumentos. Leis, portarias, programas, burocracia, né? Então, ela é um conjunto de elementos que não está só na lei, né? Que vai influenciar, como o desenho da política vai influenciar a compreensão da implementação de políticas e qual é a relação entre esse processo de implementação e uma desigualdade duradoura. Aí eu usei essas referências da Gabriela Lota, do Howlett, do Gilberto Capano, né? E aí eu utilizei uma análise comparativa dos instrumentos jurídicos e sua aplicação entre a Lei de Liberdade de Informação, que é o FOIA nos Estados Unidos, e a Lei de Acesso à Informação no Brasil. Além disso, o artigo também analisou casos específicos, né, envolvendo pessoas negras e acesso à informação, e ele vai rastrear como as solicitações de acesso à informação envolvendo pessoas negras são enviadas e aprovadas em cada país e em situações em que a informação não foi divulgada, onde houve uma discriminação indiretas e barreiras que impedem essa garantia da liberdade de informação, né? Em resumo, as contribuições dessas análises nos levam a pensar o desenho de políticas públicas e na implementação de processos. Então, meu objetivo é considerar quais as lições podem ser aprendidas, incluindo a abordagem da desigualdade e discriminação, que podem ser úteis para entender o processo de implementação de política pública. Aí, alguns dados que a gente coletou, a pesquisa é grande, vai sair o livro, aí quando sair o livro,
eu acho que ele vai ser de acesso aberto, vocês vão poder ler os artigos que a gente produziu. Mas uma coisa que a gente fez, isso é uma coisa interessante, porque no Brasil, quando você estrutura o direito de acesso à informação, você estrutura através de um instrumento, né? Porque você não tem assim, uma política de acesso à informação, você tem um instrumento que chama LAI. Você tem vários outros programas, mas às vezes eles são transparentes, são programas de transparência, não são exclusivamente de direito de acesso à informação, né? E aí, no Brasil, você tinha ali o banco da CGU, foi aonde a gente foi analisar, né? E aí, são muitos pedidos, a gente tinha um volume enorme de pedidos, está aqui no quadrinho, espero que vocês estejam conseguindo olhar, né? Assim, em 2015, a gente tinha uma base com 71 mil pedidos, em 2022, essa base tinha 66, mas a gente vai vendo que é isso, né? Uma média de 71, 80, 90 mil pedidos é pedido para chuchu. Como é que a gente ia achar pedidos sobre pessoas negras, né? Isso seria, além da gente precisar de uma machine learning, que a gente desenvolveu um sisteminha assim, bem, vamos dizer, bem simplório, com alguns códigos e tal, né? A gente também, mas aí a gente usou uma palavra-chave, em vez de a gente usar várias palavras-chave, a gente usou a palavra-chave que foi negro. Claro que isso talvez tenha reduzido a nossa base, né? Mas era um pouco como a nossa solução metodológica para aquilo que a gente estava olhando. E aí os temas são esses temas que a gente listou, né? Formulário sobre questões raciais, concurso público, informações sobre estudantes negros, número de vagas para cotistas, ação afirmativa, dados sobre ação afirmativa, enfim. A gente vai observar que quando a gente usa a palavra negro, negro, né, que é a autodeclaração, como o IBGE considera esse grupo étnico entre pretos e pardos, e a gente usou propositalmente mesmo a classificação do IBGE, porque o que a gente achou que era o que mais respondia aí cientificamente, embora tenha várias discussões, mas a gente achou. Então, a gente acabou achando o maior número de pedidos era sobre ações afirmativas. E aí, os dados coletados, né, depois que a gente separou, né, naqueles 90 mil pedidos, a gente separou os que tinham as discussões raciais, né, as discussões de raça, a gente tinha 3.677 pedidos de acesso à informação, que a verificação, que quando a gente fez a verificação, se aquele pedido era verdadeiro ou não, se era sobre a questão racial, a gente encontrou 3.677 pedidos sobre o tema racial, né? Entre 12 mil que o nosso programinha de busca separou, de raspagem separou, a gente ficou com esses 3 mil, né? E, diante disso, alguns eixos a gente levantou alguns eixos, os principais órgãos que receberam pedidos de acesso à informação, as palavras que mais evidenciadas nesses pedidos e os resultados, né? Esse resultado a gente não conseguiu ir muito além, não, viu? Eu coloquei, mas a gente não conseguiu ir muito além, não, porque o resultado era se o pedido foi concedido, se foi negado. E os órgãos que mais receberam pedidos foram esses que a gente colocou. No texto que a gente escreveu, a gente tem ali as colunas, mas ela ficou muito pequenininha, não quis trazer, não, mas a gente selecionou esses, né? O IBGE, o MEC, a UNB e o Ministério da Saúde e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E aqui a gente trabalhou com esse ministério, porque quando a gente olhou a base entre 22 e 23, os ministérios da igualdade racial, os ministérios da igualdade racial e da mulher eram recém-criados, então não ia dar pedido nenhum. Então a gente achou melhor olhar essa base que tinha isso aqui, né, nesses anos. E aqui também, claro que eu não vou pegar todos os anos, porque teve mudanças, né? Então aqui, na verdade, exatamente a partir de 2018, né? E aí nossa nuvem de palavras, né, que confirma um pouco como esse tema das vagas nas universidades, do acesso à informação, ou das questões do concurso, né, das vagas, da ação afirmativa, vai aparecer nesse universo de pedidos.
E aí a gente também fez algumas entrevistas, né, com pessoas no Brasil e nos Estados Unidos. Eu só trouxe os dados do Brasil, porque os dados dos Estados Unidos, eles até estão publicados em um dos textos que a gente escreveu. Mas eles acabam, do ponto de vista comparativo, a gente teve muita dificuldade, sabe? Então, na verdade, a nossa comparação é muito mais uma descrição de contexto do que de comparação. E, na verdade, é um pouco isso. Estudo comparativo acaba sendo descrição de contexto, né? Então, nos Estados Unidos, eu enviei, né, questionários para lideranças negras. Primeiro, eu queria fazer um conjunto de entrevistas com lideranças negras, mas depois eu comecei a perceber que a gente tinha peritos, né, pessoas muito especializadas no tema do direito ao acesso à informação, que não eram pessoas negras e que poderiam contribuir. Então, a gente abriu um pouco, né, para essa coisa de trazer pessoas não negras, mas que eram especializadas em direito de acesso à informação. Aí a gente teve 11 questionários, né, que 6 foram respondidos, e no Brasil a gente teve 9. Essa é um resultado das pesquisas entre junho e dezembro de 2022. Depois tem um texto que a gente trabalha especificamente essas entrevistas, né? Nos Estados Unidos a gente tinha mais homens que mulheres respondendo. Em relação à idade, a gente tinha gente mais madura, né? E quanto à escolaridade, a maioria possuía mestrado. Esse dado já é uma coisa importante sobre o direito, sobre quem usa o direito de acesso à informação e como usa, né? Porque é um direito que requer uma certa, manejá-lo, e principalmente através de pedidos, exige uma certa formação, né? Tem um outro texto que a gente escreveu, que também deve estar no livro, que chama O Direito de Acesso à Informação, um direito para a gente estudada, né? Então, e aí os principais setores envolvidos eram a educação e o jornalismo, né? As perguntas eram bem diversas, né? Mas uma coisa que a gente focou muito nessas perguntas é o que você sabia sobre o FOIA, né? O FOIA e LAI, mas a gente focou muito nessas perguntas, em perguntar se a pessoa que estava sendo entrevistada achava que esse era um direito efetivo da população negra, né? E a resposta é não. Então, 2 questões mostraram algumas informações sobre a conexão entre desigualdade racial e implementação do processo, e eu perguntei se esse era um direito efetivo da população negra e quais as principais questões para que a população negra tenha esse direito garantido. E cada entrevistado vai mostrando seu ponto de vista ao longo do artigo, mas, basicamente, a resposta é, olha, o governo faz mal efetiva mal, implementa mal esse direito, né? E todas as informações que a gente levantou e os resultados que a gente teve combinam muito com a discussão que Pires e Lota propõem, que afirmam que, muitas vezes, né, a implementação de políticas públicas ou de programas públicos reforça os aspectos da desigualdade social e, consequentemente, esses direitos e garantias fundamentais não são plenamente exercidos por seus destinatários. No entanto, até que ponto esses dados nos permitem trazer novas perguntas para os estudos de desenhos e de políticas públicas, né? Então, uma coisa que a gente fez, algumas ideias para pensar a pergunta, né, é que o foco nosso foi muito nessa categoria de vulnerável, que é uma categoria muito trabalhada no direito. Nessa apresentação, eu até tinha uma discussão sobre vulnerabilidade que eu tirei, mas que no debate a gente pode avançar, né? No entanto, é igualmente importante aprofundar os contextos específicos da interseccionalidade e da opressão. Acredito que esse é um desafio significativo quando se considera o conceito de decolonialidade. É imperativo examinar como a implementação de políticas públicas se cruza com a reprodução das desigualdades em nosso contexto. E essa questão complexa merece uma exploração mais aprofundada. E a implementação dos direitos de acesso à informação não se trata apenas de divulgar informação, trata-se de entender os intrincados contextos locais, e o que é um desafio formidável. Precisamos nos afastar da replicação de prática e, em vez disso, pensar na criação de mais oportunidades que divulguem mais e melhor a informação sobre as pessoas negras e sobre as pessoas vulneráveis, de uma maneira geral, né? Isso apareceu muito nas entrevistas. E aí, já para concluir e ouvir um pouco vocês,
Assim, sem encerrar a exploração desses dados, é possível apresentar algumas sugestões identificadas ao longo da pesquisa que podem impactar o desenho de políticas. São elas: expandir as formas como as informações públicas são disponibilizadas. Além da legislação, é preciso integrar instrumentos jurídicos com processos que denotam a construção de uma política pública de informação, sistemas mais complexos para a solução do problema, ampliar as conexões entre as esferas de participação e escutas dos diversos grupos que precisam ampliar seu acesso à informação. Isso também constitui uma faceta de um sistema de políticas públicas de informação, né? Um processo educativo que estimule mais transparência e mais conhecimento sobre as condições de vida dos grupos marginalizados, mais dados abertos e disponíveis à população, e o equilíbrio entre sigilo, proteção de dados pessoais e acesso à informação pública. Mais educação e treinamento para o pessoal que opera, né, os instrumentos de políticas para informação, ou os instrumentos de direito de acesso à informação, identificação de práticas que reproduzem desigualdades, para isso trabalhar com a burocracia para além dos resultados institucionais, mas buscando fazer com que o serviço chegue a quem tem menos informação. Aí tem um relatório, né, que a gente utilizou, retomada de estudos importantes, né, sobre o retrato das desigualdades, e aí a gente citou esse relatório aí do IPEA, e a importância dos infomédias, né, que são essas pessoas que são mais escolarizadas, e que lidam, e que o trabalho delas é, de fato, publicar informação pública capaz de gerar, enfim, né, de produzir debates na sociedade, novas políticas, conhecer, né? E aí a gente a gente listou aqui esses institutos, né? Pessoal do Gênero Número, pessoal da Alma Preta, o artigo 19, o Alaf-Alab, que eu sou conselheira. Então, assim, coisas que vocês podem olhar e pesquisar e aprofundar, né? De modo semelhante, considerando o aspecto histórico-temporal, ao projeto do Web de Bois, que em 1900, em Paris, coordenou uma exposição do American Negro Exhibit, né? A exposição do negro americano, né? E é curioso, os textos do De Bois ele mostram exatamente isso, né? Que a situação de opressão dos negros americanos no início do século XX, ela era muito fruto de um processo de desconhecimento dessa realidade. Tanto que o trabalho dele vai ser sistematizado. Ele era um sociólogo, né? O primeiro scholar negro nos Estados Unidos, né? O primeiro a ganhar uma bolsa, uma cátedra, né? Eu não lembro a universidade que ele foi, em Atlanta, né? E o projeto de pesquisa dele era isso, sistematizar esses gráficos, né? E a exposição era essa sistematização da informação. É muito bonito. A gente tem uma aluna aqui estudando o De Bois, né? Essa exposição colaborou para transformar o tema da informação como central para ampliar o debate sobre as condições de vida de negros e negras americanas e ampliando os estudos sobre racismo e discriminação. Entretanto, esse parece ser o desafio fundamental no Brasil, tornar a informação pública sobre a população negra aspecto fundamental na tomada de decisão e na divulgação pública sobre o que o Estado tem ou não em seu poder sobre as pessoas negras, que merece ser amplamente divulgado e apropriado por essas pessoas. E isso certamente demanda um processo educacional que se faz na prática cotidiana, que aponte as contradições, perigos e subalternidades sobre a qual vive a população negra. E aí eu acho que é isso, pessoal, que eu tinha para abrir os trabalhos aí nessa tarde de hoje. Deixa eu achar vocês aqui de novo. Pronto. Me achei aqui. Pronto, é isso. Muito obrigado, professora. Que maravilha. É sempre um prazer ouvir a senhora falando, e principalmente de um tema tão caro, tão próximo à senhora que faz essa pesquisa, que é fenomenal. Eu vou mandar um link aqui no chat para os meninos, só que é um link de presença, e aí a gente vai partir para uma sessão de perguntas, que aí vocês podem já ir se preparando, levantando a mão, quem tiver alguma questão. Verifiquem se o link está funcionando. Aqui no chat tem 2 links, pessoal. Um link que é quanto ao sistema de extensão,
e esse outro link que é uma lista de presença básica, então peço que vocês prestem atenção nisso. Agora a gente vai abrir uma sessão de perguntas, quem quiser pode levantar a mão e a gente vai seguindo. Tem uma já no chat aí, amigo. Maravilha. Eu vou ler. Vamos fazer por bloco, né, Moisés e Vitória? Pode ser. Então, beleza. Ok, vou ler a primeira para a senhora, que foi da Sara Maria, que perguntou: professora, como é feito atualmente o monitoramento da política pública de acesso à informação? Então, tá. Vai essa e se tiver outra, tem alguma outra para a gente fazer? Ainda não. O pessoal está tímido. Então, veja, você tem o painel da transparência, né? Isso a CGU divulga dados, né, dos pedidos. Então, se você entrar lá no painel da transparência, você vai achar várias informações públicas. E você tem também o painel da LAI, que aí você tem quais os pedidos são feitos em cada órgão, você consegue tirar alguns números. Você não consegue aprofundar muito sobre alguns desses dados. Então, se você quiser um dado mais aprofundado, você precisa, por exemplo, fazer um pedido de acesso à informação, que é um pouco o que esses infomédias fazem, né? Então, assim, você quer fazer a Gênero e Número, que faz várias reportagens. Então, você sai fazendo o pedido lá para os diversos órgãos que você queira, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem lá para ver. Aí você faz. Aí o Estado te dá esse dado, de acordo com o que a lei fala sobre dar esse dado, né? Então, é mais ou menos assim. As ouvidorias, né, elas faziam esse trabalho de monitoramento da LAI, mas isso passou a ser competência da Secretaria Nacional de Informação, que é uma secretaria que está dentro da estrutura da CGU. Aí lá você vê. E uma secretaria de avaliação das políticas da LAI, né? Acho que é isso. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu fiquei lembrando, enquanto a senhora estava falando, de uma lição de sala de aula até, que a gente teve uma discussão, a senhora falou que era muito importante nós pensarmos em relação a políticas públicas, mais em um piso do que pensar em um teto, nesse sentido. E principalmente vendo esse dado das pessoas com mestrado, que são as pessoas que mais solicitam acesso à informação, que eu achei impressionante, na verdade, porque não é nem graduação, né, mestrado. E pensando no contexto do grupo em si, de que é de autocomposição, de justiça comunitária, e principalmente dos meninos que estão iniciando na pesquisa, estão começando mesmo, e muitos têm interesse nesses temas, essa lista mesmo que a senhora trouxe, quanto a dados de extensão, dados de ações afirmativas, ou até mesmo de criminalidade, como que muitos deles já entraram em contato com esses dados, com algumas informações nesse sentido, mas ainda encontram algumas dificuldades. Eu queria saber da senhora mais uma dica, de certa forma, uma perspectiva de como nós conseguimos contornar algumas dessas dificuldades relacionadas a privilégio, populações marginalizadas, principalmente nesse contexto de políticas públicas. Uma coisa que a gente fez aqui na pesquisa foi a gente tentar fazer um curso mais voltado para organizações sociais. A gente ainda não conseguiu chegar onde a gente quer, porque todo mundo que se inscreveu era mestre, doutor, gente que eu falei assim, eu vi o nome das inscrições e meu curso não é para ele. Por quê? Porque assim, né, fazendo uma crítica, a estrutura que a universidade me dá não chega aonde eu quero chegar. É isso. Por isso que esse argumento, quando eu falo, você às vezes desenha um programa que ele reproduz desigualdade. Aquela mãe que precisa saber que o medicamento está na farmácia, nem sempre ela consegue saber. Então, assim, e aí eu acho que essas podem ser pesquisas legais no nível municipal, sabe? De ver quais dados o município de Montes Claros divulga, o que aparece? Porque a maioria dos dados são dados orçamentários, entendeu? Como é que, por exemplo, o MIR tinha um projeto que eu estava na coordenação, eu pedi para sair agora no mês de setembro, por razões de ordem pessoal, né? Mas um projeto que era tentar entender um pouco como é que os programas, né, chegavam no município, chegavam na localidade. E isso é um complicador, porque o dado não é interoperável.
Então, para eu saber que uma emenda chegou no município, eu tenho que fazer todo o caminho da emenda. E depois que eu consigo fazer o caminho da emenda, o dado que eu tenho não é um dado estruturado, entendeu? Então, essa coisa de como do desenho, e como eu sei que aqui vocês combinam, né, tanto o direito quanto a administração pública, isso vale a pena olhar. Então, por exemplo, uma pesquisa que seria legal, ou um projeto de extensão, vamos olhar, sei lá, nem pega todas as secretarias, pega uma. Vamos olhar como é que o dado está disponível. Uma secretaria de política social, vamos esquecer Fazenda. Fazenda faz bonitinho. Vamos pegar a política social. Qual é o dado que está disponível lá? O orçamento, talvez um link para o CAD único, talvez. Mas, por exemplo, o que os gestores dizem, eu não posso separar por gênero e raça, porque quando eu separo, eu posso identificar o beneficiário, né? E, de fato, mas como é que a gente pode desidentificar? Tudo bem, você pode, mas você já desidentificou esse dado? Porque a lei fala que dado pessoal não pode divulgar o CPF do cara, mas fazer uma estatística mais ampla não é proteção de dado pessoal, é desidentificação. Isso eu posso fazer, isso o IBGE faz, tanto que o IBGE é o órgão mais demandado no levantamento que a gente fez, né? Então, você faz, porque as estatísticas podem ser assim. Aí isso aqui já é um tópico, né, Moisés? Que é, por que não desidentificar o dado? Porque quando eu não desidentifico, como é que fala? Eu invisibilizo, eu torno invisível. Eu torno invisível aquele sujeito de direitos e eu torno invisível a demanda dele, né? E ele fala assim, não, mas eu estou fazendo política de transparência, está aqui. Ué, mas está aqui, mas não vai chegar para quem? Quem vai usar esse direito? Por isso que a gente escreveu esse texto, né? É um direito, isso eu ouvi de um entrevistado, é um direito para a gente estudar. E esse entrevistado, ele tem doutorado, ele é um cara especializado em pedir dado de segurança pública. Ele, inclusive, tem esses pequenos programas de machine learning, que tem um debate se os dados abertos você pode usar, se isso não fere privacidade. Só um minutinho. Obrigado. Se isso não fere privacidade, enfim, né? Um pouco desse debate, né? Então, eu acho que é isso, a gente também investigar, né, como é que essas coisas estão estruturadas, porque senão a gente fica muito... A prefeitura diz assim, a gente fez, né? A gente fez a transparência. Ok, fez mesmo. E aí, um outro lugar de verificação de a transparência está sendo feita são os tribunais de contas. Ele chega lá e fala, não, mas é uma transparência de conformidade. Não é uma transparência mais substantiva, né? Que a dimensão da equidade esteja presente nela, né? E é super legal pensar, porque alguns dos meninos que estou conversando, eles estavam analisando dados de políticas públicas, aqueles que são divulgados em relatórios. Então, às vezes, são dados, assim, já bem mastigados para a gente poder entender, mas, dependendo do tema, a situação acaba se complicando. Como no caso deles, era uma situação com crianças em vulnerabilidade. Então, de fato, essa questão de desidentificar o dado acaba sendo muito importante, né? É fundamental, porque criança em vulnerabilidade, você tem que entender. E aí a gente também precisa, né? Aí a coisa da interdisciplinaridade e como é que a gente fala? O pessoal lá da Universidade de Barcelona que fala, né? A transdisciplinaridade. A gente precisa pensar como é que a gente também... Porque a interdisciplinaridade, ou seja, cada um no seu campo de estudo contribuindo. A multidisciplinaridade, todo mundo olhando um problema. Mas a transdisciplinaridade é como é que a gente desenvolve mecanismos e conhecimento que, de fato, perpassam os campos, né? Então, desidentificação. Isso valeria a pena. Desidentificação de dados. Quais as dissertações de mestrado que tem escrito sobre isso? Sim. Que a lei fala disso. Nossa, são dados essenciais para a gente, né? Principalmente nesse contexto de pós-graduação, que interdisciplinaridade, transdisciplinaridade são temas ainda
total em disputa. E total em disputa, e que a gente trabalha muito abstratamente, né? Exato. Então, um projeto desse que busque, vamos ver, vulnerabilidade de infância e juventude. Será que a gente tem... será que tem desidentificação? Como é que funciona a desidentificação de dado aqui? Qual é o dado que eu tenho? Aí fazer pedido, porque fazer pedido também é uma ferramenta metodológica. É uma ferramenta metodológica. Tem gente que diz que não queremos dar dados para a pesquisa, mas o pesquisador, a lei até diz que o dado para pesquisa, você não precisa nem de informação pública, você não precisa nem passar em comitê de pesquisa, porque a informação é pública. Sim, já é validada, né? Já é de segurança. Já é validada. A Vitória mandou uma pergunta aqui no chat, que ela tá com os babies, se ela tá com o público de todas as idades hoje. Eu vou ler aqui para ela, que foi a transparência pública, tal como está estruturada atualmente, amplia de fato o controle social ou acaba funcionando como uma forma de transparência seletiva que mantém grupos marginalizados em desvantagem? Então, Vitória, eu acho que ela acaba sendo uma transparência seletiva. Agora, isso não é de caso pensado. Isso é o que a gente chama de discriminação indireta, porque você fala assim, não, mas eu estou cumprindo tudo. Mas vem cá, e se a gente fizesse uma coisa pensando quem acessa esse dado, para quem que chega, como é que a gente pensa? Esse curso nosso, que a gente conseguiu na universidade fazer com 30 vagas, agora nós estamos apanhando para caramba para conseguir fazer os certificados, porque a universidade não consegue me dar uma plataforma que eu ponho o curso lá e a pessoa, no final, tira o certificado e vai embora. Não consegue, ela não consegue, não, a plataforma dela tem que ter registro, não sei, nananana. Bom, aí a gente tinha 30 vagas, porque se eu tenho 100, eu não tenho nem eu não tenho nem funcionário para pedir para fazer isso, eu tenho que contar com a boa vontade dos alunos. Mas a gente está querendo colocar ele numa plataforma mais acessível mesmo, ou colocar na Estácio, ou no IDP, um negócio que a pessoa... Porque com isso a gente consegue fazer as pessoas refletirem. E nosso objetivo era, depois do curso, as pessoas a gente formar um fórum, né? Isso eu não sei se a gente vai conseguir fazer. Vai formar um fórum de quem, para a gente pensar outras pesquisas, outras intervenções. Né? E aqui para eu só te respondendo, eu não sei se eu te respondi. Só um minutinho. Então, eu acho que, assim, claro, é isso, é um direito para a gente estudar. Agora, isso também não é uma intencionalidade. Isso diz o seguinte, ó, a lei manda fazer, a lei não explicita que tem que chegar nos marginalizados. A lei não fala de piso, a lei fala da totalidade, né? Então... E eu fico pensando que aqui para a gente, norte de Minas, especialmente, um curso desses, uma noção dessa de acesso à informação é essencial. Se vocês aqui, de fato, acaba curso... ficando a Unimontes muito numa certa periferia do conhecimento, mais distante de certos tipos de ponto, e é claro que a gente tem professores tremendos, com conhecimento tremendo e pesquisas maravilhosas sendo produzidas, mas certos dados ainda ficam perdidos nesse caminho porque a gente ainda não tem acesso a tantas metodologias. E o curso ficou muito básico, porque o curso tem 8 horas, assim, mas é um básico que já E se vocês quiserem, se vocês tiverem uma plataforma aí que a pessoa só acessa, e a gente consiga combinar de tipo, ó, vamos formar um fórum, a gente topa continuar o projeto de extensão com vocês. Nós topamos. O essencial bem feito. Nós topamos. Nós temos aqui uma plataforma que pode botar o curso aqui. A gente bota o curso e tenta, porque aí o que a gente quer monitorar é o depois do curso. A gente não quer ficar lá na sala dando aula, porque essa aula a pessoa já tem. E a gente quer que é isso, aquela mulher lá que mora lá nas Grimpas, né? Que mora ali no Itapuã, consiga fazer isso. Até para a gente ver se a nossa linguagem é acessível. Talvez a mulher do Itapuã não consiga, mas o filho, a professora, né? E que geralmente não é, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de trazer a academia para o povo e trazer o povo para dentro da academia. E pesquisar essa plataforma. E, Moisés, uma coisa que eu também percebi, existe uma coisa que chama, vou escrever aqui no site, chama IC. Então, International Comitê
de autoridades, information, eu não sei se é comissário, esse último C é comissário, mas alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu entrar aqui, que eu acho que por aqui eu vejo. No meu computador eu escrevo bem certinho. Essa internacional, que é uma internacional de autoridades responsáveis por monitorar o direito de acesso à informação nos países, ela tem programas, entendeu? Ela tem, desde a pandemia, ela vem discutindo isso, né? Ele me apareceu com outro aqui. Meu Deus. É isso aqui. Deixa eu ver. Não, ela está me mostrando um outro que eu não quero. Essa aí que eu quero aqui. A Information Commission. É isso. É uma internacional de comissários de informação, né? De quem é a autoridade de lei de acesso à informação nos países. E ela vem desenvolvendo nos países, né, com as autoridades responsáveis por monitoramento das leis de acesso à informação, elas vêm desenvolvendo nos países essa perspectiva, né? E isso é importante, porque olhar também, né, como é que isso vem sendo feito, quais são as ideias. Tinha umas coisas muito interessantes, e eu conheço essa discussão, porque, bom, eu tive na CGU um tempo, né, e tive na coordenação da área de estudo. É isso aqui, ó, pronto, botei. Fiz bem certinho. E aí é bem interessante, porque tem isso, né, como é que você... International Conference of Information Commissioners, que são os comissários do acesso à informação, né? Então, vale a pena, porque tinha uns programas desenvolvidos para pessoas vulneráveis, e aí tem que ver, inclusive, o avanço do programa era monitorar, era cada país informar o que estava fazendo, né? E, ao mesmo tempo que informar o que estava fazendo, nos work groups, olha, essa aqui, informar o que estava fazendo, também monitorar, né? Desenvolver aí uma perspectiva de monitoramento. Vou botar aqui o grupo de trabalho, que é da área de Gender and Vulnerable Group. Deixa eu achar aqui. Que aí eu ponho para vocês pesquisarem, levantarem. Um banco de dados maravilhoso, né? Um banco de dados maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Esse aí, eu sou doida, se alguém um dia quiser fazer uma pesquisa levantando assim, banco de dados, pode me chamar. Porque... E isso, às vezes, para o direito, eu imagino que muitos de vocês devem ter formação no direito, a gente não acessa, sabe? A gente fica muito ali bitolado no direito, na abstração, na conformidade, entendeu? E aí é legal olhar isso, sabe? Porque tem práticas, assim. No Brasil, por exemplo, quando o Brasil estava à frente desse grupo, o Brasil levantou uma publicação que ela levantou todos os serviços públicos para quilombolas. Eu vou achar a publicação e uma hora eu mando para vocês. Eu tinha isso guardado em algum lugar. Para quilombolas, exatamente para pensar quais são os serviços que estão disponíveis para essa população. Isso foi feito em 2021 ou 2. E aí esse relatório foi publicado em 2023. Super interessante, né? E super recente também. E principalmente isso que a senhora falou do Ministério da Igualdade Racial ainda não existia, então imagina uma pesquisa refeita daqui a alguns anos, com a diferença que vai ser possível perceber. Isso. Né? E aqui para a nossa região, essa abordagem também é muito interessante, mas porque tem muitos quilombos aqui, né? Então, o norte de Minas Gerais seria extremamente interessante ter acesso a essas Verdade, aqui no nosso programa tem muitos estudos, inclusive, né?
Deixa eu ver aqui. Talvez, é porque eu vou falando e vou procurando. Talvez na página da CGU, na página da LAI, vocês encontrem isso. Encontrei aqui agendas de pesquisa climática, relatório de avaliação. Aí eu não achei direito, não, mas na página da CGU, a página da LAI, talvez vocês encontrem isso. Aí, pessoal que está online aí ainda, já salve os links. LAI para assim, cidadãos. de pesquisa, ótimos bancos de dados. Porque isso pode ser super legal, pedido de informação, recursos, conheça seus direitos, transparência ativa. Aí, ó, monitorando a LAI, alguém que perguntou. Agora, deixa eu ver se eu acho publicações, porque antigamente a gente tinha essa coisa de apresentar as publicações. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí aqui vai aspectos da procedimentos, prazo, hipótese, divulgação, oferecimento de informação é gratuito. Não estou achando, mas se eu achar, eu mando para vocês. A senhora manda, a gente compartilha no grupo com os meninos. Pronto. Foi muito interessante mesmo esse estudo, né? Foi feito pela ouvidoria. Olha só. Professora, a gente não vai segurar a senhora muito mais tempo, a senhora ainda tem um compromisso. O professor Rafael, inclusive, pediu para justificar a ausência dele agora no final, porque ele também tinha uma defesa de uma tese para poder acompanhar. Ele falou, vou abrir uma banca. Exatamente. Todo compromisso não falta, de fato. Mas a gente teve um público maravilhoso aqui hoje, um número bem alto de pessoas interessadas no tema. Então, a gente agradece muito a participação da senhora, a parceria. E, como eu disse antes, é um prazer ouvir a senhora falando. Então, as portas da Unimonte estão sempre abertas. Reiterando para o pessoal que está aí online, a lista de presença está no chat, o link da extensão também. Tá. Eu quero agradecer, porque é sempre uma alegria. Meu tempo é isso, é muito corrido, é bagunçado. Mas quem sabe, né? Eu consigo aí um dia ir para aí, passar uma semana com vocês. A gente faz aí uma imersão de seminário. Seria ótimo. Quem sabe dá Essa promessa é antiga. No segundo semestre, essa é uma proposta antiga. No segundo semestre, eu estou, inclusive, de licença de capacitação e vou ficar por aqui mesmo, pelo Brasil, não vou sair, não vou dar aula. Então, quem sabe, sei lá, novembro, outubro, novembro, a gente consegue fazer isso, né? Porque seria super legal a gente ter um público que pudesse, de fato, incorporar isso. Tá bom? E fica aí o nosso convite, se vocês quiserem usar o nosso curso está pronto. A gente vai subir também um documentário que o projeto que a pesquisa apoiou, que foi sobre inteligência artificial. Ele é bem curtinho, mas ótimo para trabalhar em aulas e tal, que foi dirigido pela Tainá. Que legal. E sigam mandar, a gente compartilha no grupo com os meninos. Tá, e sigam lá o nosso Instagram, Democracia e Informação. Que lá a gente agora está até com gestor de mídias, que a gente está até chique. Todo dia tem publicação lá no negócio. Tá bom? É muito chique. Muito obrigada, professora. Tá bom, pessoal. Tudo bom para vocês, viu? Muito boa sorte. E, mais uma vez, muito obrigada aí pela gentileza do convite. Nós que agradecemos, a senhora dispôs o tempo para falar com a gente. Aguardamos a senhora em Minas, tá bom? Tá bom, Boa noite, tchau. Tchau, tchau.